Êxodo capítulo 3, versículo 14, está já no texto da apostila, mas eu quero ler, meus irmãos, aqui na palavra de Deus, onde lemos o seguinte: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. E a outra passagem está no Evangelho de João, no capítulo 8 e o versículo 58. João, capítulo 8, versículo 58, onde lemos o seguinte: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Meus irmãos, são palavras, são versículos, textos conhecidos de toda a igreja, conhecidos dos irmãos, e até pelo fato curioso de Deus se revelar pelo nome eu sou. Não é simplesmente um pronome de tratamento. Então é isso, esse o enfoque desse estudo nesta tarde. A exegese de Êxodo 3 e 14 e João 8 e 58. Porque Deus, no Antigo Testamento, Ele se revelou de diversas maneiras. E uma delas foi pelo nome eu sou. E talvez você não saiba, mas é daí que veio o nome divino Yahvé. Às vezes nós falamos Jeová, nós acabamos de cantar agora o hino que fala da luz de Jeová. Jeová é um nome artificial, vamos assim dizer, porque a pronúncia mesmo bíblica, científica, podemos assim dizer, isso já foi feito estudos ao longo dos séculos, pessoas que se dedicaram a vida inteira nesta área, e todos a uma chegam à conclusão que a pronúncia dos hebreus, a pronúncia dos profetas, de Moisés, dos juízes, dos reis de Israel, se dirigiam a Deus como Yahvé. Yahvé não é 100% científica, mas os manuais de teologia, os dicionários, os pesquisadores dizem que, se não for Yahvé, está muito, muito próximo disso. O nome Jeová surgiu na Idade Média, séculos 13, 14, por aí, que como o nome divino se tornou inefável, inefável quer dizer não pronunciado, no ano 300 a.C., os hebreus piedosos, tementes a Deus, eles temiam violar o quarto mandamento, aliás, o terceiro mandamento, que diz, terceiro mandamento do Decálogo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, temendo pronunciar esse nome de maneira trivial, de maneira leviana ou de maneira imprópria, eles deixaram de pronunciar o nome. Foi aí que o nome passou a ser inefável. Eles passaram a usar o nome Adonai. Adonai também é um nome divino, é um nome exclusivo do Deus de Israel, que significa Senhor, literalmente meu Senhor. Esse é o significado. Mas com o passar do tempo, nem o nome Adonai eles ousavam pronunciar também. Até hoje em Israel eles falam o nome Hashem. Hashem quer dizer o nome, para se referir ao Deus de Israel, ao Deus dos patriarcas. Muito bem, então, como a língua hebraica é uma língua consonantal, uma língua que não tem vogais, uma língua que se escreve só com consoantes,
As vogais foram criadas a partir do quinto século, já da era cristã. E justamente porque já havia palavras na Bíblia que, por não ser pronunciada, e aquela geração havia se passado e não sabiam mais como resgatar a pronúncia. Era uma época que não tinha gravador, não tinha fita, não tinha filme. Então, se não tem uma população que fala a língua, que preserve a língua, que conserve a língua, o que acontece? Aquela geração passando, e como você vai pegar uma palavra só com consoantes? Como você vai pronunciar? As consoantes do nome divino são Y, H, W, H. Meu Deus do céu, como você vai pronunciar uma palavra dessa com 4 consoantes? Então, elas eram pronunciadas no passado. Mas como era essa pronúncia? Então, o que acontece? Quando foram criadas as vogais, e ali nessas 4 consoantes, eles resolveram inserir nessas 4 consoantes as vogais do nome Adonai. E colocando as vogais do nome Adonai, deu a fórmula Yehová. Yehová. Então, quando surgiu o renascimento cultural e o estudo da cultura antiga, da cultura clássica, a busca do grego, do latim, a busca do hebraico, então aqueles estudiosos, eles acharam estranho, mas eles não entendiam o que significava essas vogais dentro das 4 consoantes. E foi assim que o nome Yehová, que de forma portuguesada é Jeová, passou para o Ocidente. Mas desde o século XIX, que já se sabe que Jeová é uma pronúncia, é um nome híbrido, é um nome artificial, porque o nome divino a pronúncia do nome divino é Yahvé. Muito bem. Então, mas acontece que essas 4 consoantes vêm desse versículo aqui. Quando Deus falou para Moisés, eu sou o que sou, aqui nós temos no tópico 1 a expressão hebraica R-E-H-R-E, é traduzida por eu sou o que sou, e às vezes por eu serei o que serei. Mas esta última expressão não é maioria. Basta comparar as inúmeras versões da Bíblia. A Septuaginta traduziu o verbo no tempo presente, acompanhado do particípio do verbo ego eimi. Aqui no texto está ego eimi ron, quer dizer, eu sou o ser, ou eu sou aquele que é, eu sou o sendo. São essas as possíveis traduções do texto que está na Septuaginta, a tradução grega feita por volta do ano 250 a.C., do hebraico para o grego. E ali ficou essa tradução, eu sou o ser, ou eu sou aquele que é, ou eu sou o sendo. Muito bem. O que acontece? Mas essa expressão hebraica, R-E-H-R-E, traduzida por eu sou o que sou, em nossas versões da Bíblia, é gramaticalmente correta. Na verdade, a primeira tradução desta passagem, usando o verbo no futuro, eu serei o que serei, isso aí só surgiu já no 2º século da era cristã, por um apóstata do cristianismo que traduziu, porque a Septuaginta, irmãos, quando ela foi traduzida, ela foi publicada, teve uma boa aceitação. Os judeus da diáspora, por toda parte, usavam, porque os judeus que estavam na dispersão, na diáspora, eles nem falavam mais o hebraico. E o texto, as pregações, os ensinos nas sinagogas, eram em grego. E o texto grego que eles usavam era a Septuaginta, porque eles não tinham outro. Era a Septuaginta, que era a Bíblia que Jesus usava.
a Bíblia que os apóstolos usaram. Há no Novo Testamento diversas citações diretas do Antigo Testamento, vindo da Septuaginta. Então, todos aceitaram a Septuaginta sem restrição. Mas com o surgimento do cristianismo, aí começou a haver algumas disputas entre judeus e cristãos, principalmente por causa do nascimento virginal de Jesus, porque os judeus ficaram realmente desarticulados, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, e era difícil para os judeus aceitarem isso, mas acontece que isso estava nas escrituras dele, lá em Isaías. Só que a tradução da Septuaginta ela é muito mais precisa do que o texto que está em hebraico ali em Isaías 7,14. A Septuaginta, a palavra usada ali, é de uma precisão extraordinária que eles não tinham como refutar. Então, eles diziam, mas a escritura de vocês falam que o Messias fala que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Aí eles diziam, não, mas as escrituras foram escritas originalmente em hebraico. Aí os cristãos diziam, mas foram vocês mesmo que traduziram para o grego. Então, com essa disputa, aí surgiram mais 3 versões gregas do Antigo Testamento. A versão de Áquila, a versão de Símaco e a versão de Teodócio. Então, aqui o que está no texto de vocês, essa tradução de Áquila e Teodócio, uns dizem que não é bem uma tradução original, mas é uma revisão. E aí eles trocaram a palavra virgem por palavra jovem nesse texto. Mas a Septuaginta mesmo, lá está virgem. Diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas independentemente, irmão, disso, para nós a palavra final está no Novo Testamento. Maria disse, como pode ser isto, visto que eu não conheço o varão? E o anjo Gabriel falou, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Muito bem. E lá em Mateus fala que o anjo apareceu a José em sonho e disse, olha, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, meus irmãos, para nós a palavra final é a palavra do Novo Testamento. Muito bem. Então, nessa revisão da Septuaginta, que aparece, eu serei o que serei. Mas o que acontece, irmãos, que outras versões usam eu sou o que sou. E aqui nós temos no Antigo Testamento outras passagens quando Deus se revela a si mesmo como eu sou, mas usando outra expressão. Essa passagem de Êxodo 3,14, ela é muito importante, até porque é nela que está a etimologia do nome divino Yahvé. Esse nome, Yahvé, significa aquele que é e que era o imutável, aquele que existe por si mesmo, aquele que tem existência própria, que não depende de ninguém no universo. Ele é soberano, é autoexistente, autossuficiente, e ele existe por si mesmo. O nome Yahvé significa isso, aquele que era e que é e que há de vir. Aleluia. Muito bem, mas há outras passagens no Antigo Testamento que Deus se revela pelo nome eu sou. Então, que fique claro isso, que eu sou não é simplesmente um pronome de tratamento, é um título divino. Então nós temos aqui, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 29. Veja o que diz a palavra do Senhor. e 29.
Tomara eles fossem sábios. Deuteronômio capítulo 32, versículo 29. 29. Tomara eles fossem sábios, que isso entendesse e que atentasse para o seu fim. Tem certeza que está lendo Deuteronômio 32, 29? 32, 29. Diz aqui, eu vou ler. Olha aqui, vede agora que eu sou. Aí é 39, verso 39. 39, desculpe. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Amém. Corrija, meus irmãos, aí, não é 29, viu? Muito 39, obrigado. Versículo 39, muito bem. Somente Deus, Javé de Israel, é eu sou. Nessa passagem é usada a expressão hebraica, veja só, Ani e Hu. Preste atenção nessas duas palavrinhas hebraicas. Ani quer dizer eu. Hu quer dizer ele. Porque em Israel o verbo ser não é usado no presente do indicativo. Somente Deus pode dizer eu sou. Então, as frases são nominais quando exige o verbo ser. No passado, tudo bem, mas no presente, se eu digo eu sou Ezequias, eu falo eu Ezequias. Se eu falo eu sou um homem, eu falo eu homem. Se eu falo eu sou discípulo, eu discípulo. Então não precisa incluir o verbo ser. Somente Deus é o que é. Muito bem. E aqui, quando fala Ani e Hu, é uma maneira de Deus se identificar como eu sou. Veja que 4 vezes aqui no profeta Isaías. Eu gostaria que o pastor Gessé lesse Isaías 41, versículo 4. Todo vale será, 41 e 4. Versículo 4. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Eu sou, está na versão Almeida atualizada. Eu sou. O versículo 43. Desculpe, capítulo 43, versículo 10. 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Novamente, eu sou Ani Hu. E ainda no capítulo 46, versículo 4. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães brancas eu vos trarei, e o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. E 52 e 6. Capítulo 52, versículo 6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então, eu mesmo sou, e o meu povo saberá o meu nome, eu sou. Interessante que a Septuaginta, quando traduziu essas passagens, traduziu o Ani-Hu, que literalmente seria eu sou ele, seria essa a tradução, eu sou ele, traduziu por ego eimi, que é a mesma expressão que Jesus usou ali em João no capítulo 8 e o versículo 52. Então nós temos aqui uma situação que no nosso dia a dia, os nossos irmãos sempre têm nos procurado,
que as testemunhas de Jeová batem suas portas, fazendo um proselitismo sectário e desleal, pensando a Bíblia aqui e acolá, e persuadindo nossos irmãos, dizendo que eu sou não diz respeito à identidade de Jesus, mas à idade. E procura desvincular o eu sou, tanto do Deus de Israel no Antigo Testamento, como no Senhor Jesus Cristo. Então veja que a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia oficial das Testemunhas de Jeová, veja como ela traduz essa passagem. Está aqui na página 55. Os dirigentes das Testemunhas de Jeová procuram persuadir o povo de que Deus nunca se revelou a si mesmo pelo título Eu Sou. Eles ensinam de quando se declarou como... Eles ensinam que Jesus se referia à sua idade e não à identidade, quando se declarou como Eu Sou. Querendo tornar essa ideia uma realidade, eles trabalharam cuidadosamente os textos que tratam do assunto, dando uma versão nada convencional à tradução do Novo Mundo, que é o texto oficial da sua religião, que traduz essas passagens assim: eu me tornarei o que eu decidi me tornar. Isto é o que você deve dizer aos israelitas. Eu me tornei e me enviou a vocês. E antes de Abraão vir à existência, eu já existia. Então, essas duas traduções, em Êxodo 13:14, veja que procuraram desmanchar a estrutura bíblica, simplesmente para desvincular a divindade de Jesus e a identidade de Jesus com o grande Eu Sou do Antigo Testamento. Porque se em Êxodo Deus se apresenta como Eu Sou o que sou, e se na tradução do Novo Mundo eles colocaram essa tradução, eu me tornarei o que eu decidi me tornar, isto é o que você deve dizer aos israelitas, eu me tornarei, me enviou a vocês. Então não tem como você mostrar para as pessoas que eu sou é um título divino. Isso não existe. Quer dizer, agora as testemunhas de Jeová não precisam mais falsificar a Bíblia, porque já está falsificada. Não precisa mais persuadir as pessoas dessa doutrina, porque quando a pessoa recebe uma Bíblia da Testemunha de Jeová, começa a leitura, vai encontrar isso aí, nunca na vida dela vai conceber a ideia de que eu sou um título divino. E também o texto de João 8:58, agora eles modificaram, agora eles traduziram antes que Abraão existisse, antes de Abraão vir à existência, eu já existia, mas antes, sabe como eles traduziram? Eu tenho sido. Eu tenho sido. Então, desde 1951, quando a Sociedade Torre de Vigia publicou a primeira edição do Novo Testamento em inglês, em português aconteceu em 1961, e desde então eles usaram o texto, antes que Abraão existisse, eu tenho sido. Uma falsificação. E as próprias publicações das Testemunhas de Jeová comprovam isso, porque elas têm duas edições do Novo Testamento interlinear. Vocês sabem o que é o Novo Testamento interlinear? É aquele texto grego, e nas entrelinhas vem a palavra em português, traduzindo palavra por palavra. É um texto interlinear. Então, eles têm o chamado de aglotão enfático e tem também um texto chamado interlinear do reino. Então, são duas edições do Novo Testamento. Até onde eu sei, não existe ainda em português, mas em inglês. E ali, onde tem a palavra ego eimi, em João 8:58, ego eimi, ali em inglês está escrito I am, eu sou.
Só que na tradução do Novo Mundo fala eu tenho sido. Então você vê que a própria literatura dele está dizendo que eles falsificaram o texto. Quer dizer, nem precisa a gente estar mostrando as obras apologéticas, mas as próprias publicações deles depõem contra eles. Muito bem. Então, o que acontece? No Evangelho de João, esse título aparece um estudioso aqui chamado Robertson. CPAD já publicou dois volumes dele. Ele tem um Novo Testamento completo, versículo por versículo, que traz explicações dessas palavras na língua original. Ele chama de absoluto. Está aqui na segunda coluna da página 55. Nós encontramos o seguinte: os editores da tradução do Novo Mundo apresentam alguns nomes respeitáveis na língua grega, que veem a possibilidade de traduzir ego eimi como eu tenho sido, né? Aqui estou usando o termo em inglês, mas nunca apresentou uma versão sequer com essa tradução. Eu tenho aqui, meus irmãos, uma Bíblia em 26 versões paralelas. São 26 traduções da Bíblia em inglês, e ali a gente vê onde está igual, onde há alguma diferença. E nenhuma dessas 26 traduções da Bíblia em inglês traduziu o ego em mim por eu tenho sido. Nenhuma vez sequer. E essa expressão aparece 48 vezes no Novo Testamento grego. 48 vezes o ego em mim. E nenhuma versão nossa, nem Almeida atualizada, nem Almeida corrigida, nem tradução brasileira, nem Nova Almeida atualizada, nenhuma dessas versões traduziu sequer uma vez ego em mim por eu tenho sido. Talvez seja esta a razão que levou os dirigentes das Testemunhas de Jeová a revisar o texto e abandonaram a tradução antes que Abraão existisse, eu tenho sido, por eu já existia. Mas mesmo assim desvinculou João 8:58 de Êxodo 3:14. Fizeram esta manobra para tirar a divindade de Jesus e a identidade de Jesus com o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, a expressão grega ego eimi aparece 48 vezes no Novo Testamento, em nenhum lugar traduzido por eu tenho sido, em nossas versões, isto é, Almeida atualizada, Almeida corrigida, Almeida atualizada, tradução brasileira, nova tradução na linguagem de hoje, nova versão transformadora, nova versão internacional, nova Almeida atualizada. Isso mostra que não existe a tradução eu tenho sido para as 48 vezes em que ego eimi aparece no Novo Testamento grego. Visto que eu sou é um título divino, logo trata-se de uma questão de identidade e não de idade. Olha o que Jesus disse em João 8:24. Jesus disse: porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. João 8:24. Nesse mesmo capítulo, no versículo 28, Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Esse é o versículo 28. Desde que já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. João 13:19. A expressão grega ho ego eimi, que eu sou, em João 3:19, é um discurso indireto, sempre indicado depois de eimi. É isso que A.T. Robertson chama de absoluto. Em João 8:58, ele afirma e explica que ego eimi é absoluto na passagem
de João 8, 24, 28, 58, 13, 19. Porque aparece sem predicado. O que significa? Quando você diz eu sou, precisa ter alguma coisa, não é isso? Um complemento. Isso que é um predicado. Certo? Então você chega para uma pessoa e fala, eu sou. Sim, mas o quê? Entendeu? Então você vê que nem faz sentido. Faz sentido. Então você tem que dizer, olha, eu sou alguma coisa, um aluno, eu sou um estudioso, eu sou um médico, eu sou o seu vizinho, sou seu pai, sou seu filho. Tem um complemento. Então, a falta desse complemento é que ele chama de absoluto. Quer dizer, quando Jesus diz, eu sou, não precisa mais de complemento, porque está falando da sua deidade, da sua divindade. Agora veja que no Antigo Testamento havia 5 pecados condenados pela pena capital, pena de morte. 5 situações na lei de Moisés em que a pessoa seria executada, seria condenada à morte. Muito bem. E quais são essas? Nós temos aqui, olha, na página 56, temos aqui 1. Invocação dos mortos, Levítico 20, 27. B. Em caso de blasfêmia, Levítico 24, 10 ao 13. Terceiro, falsos profetas, Deuteronômio 13, 5 ao 10. 4. Letra D. Filhos rebeldes, Deuteronômio 21, 8 ao 21. E, finalmente, adultério e estupro, Levítico 20, versículo 10, Deuteronômio 22, 22 a 24. Quer dizer, essas eram os crimes punidos com pena de morte na lei de Moisés. Agora, preste atenção aqui, um detalhe. No entanto, os opositores de Jesus pegaram pedras para atirar nele. Isso está no versículo 59. Quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus entenderam essa mensagem. Porque eles sabiam que eu sou é somente o Deus de Israel, o Deus de seus antepassados. Então eles entenderam, escuta, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que é Deus? Mas era isso mesmo que Jesus estava dizendo. Como eles entenderam esse discurso de Jesus, pegaram em pedras para atirar em Jesus. Né? Aí Jesus disse, olha, eu tenho feito muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas vós me apedrejais? Qual foi a resposta deles? Não te apedrejamos por obra boa alguma, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então veja que a declaração de Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou, eles entenderam como blasfêmia, por isso que procuraram apedrejar o Senhor Jesus. Então, isso mostra que eu sou não é uma questão de idade, mas uma questão de identidade. Jesus estava dizendo que era Deus igual ao Pai, o mesmo Deus revelado no Antigo Testamento, o grande eu sou, de Êxodo 13, 14. E agora, nós temos mais ainda outro fato interessante. Essa passagem, ela tem um certo paralelo com o Salmo 90, versículo 2, quando diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, a construção é a mesma. A diferença é que Jesus está falando em primeira pessoa, é Ele que está falando, então Ele disse, eu sou. E o salmista, ele está falando a respeito do Deus de Israel, aí ele diz, tu és, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E a ideia de tempo recai na partícula antes. Antes, é ali, quando está falando, quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, ele não está dizendo que viveu antes de Abraão. Ele está dizendo que é eterno,
que antes de Abraão existir, ele já existia, ele era. Porque o verbo em mim, meus irmãos, ele é um verbo existencial. Esse verbo passou a ser um verbo de ligação entre os gregos a partir do 4º século antes de Cristo. Porque o verbo ser não há necessidade de ser usado nas frases do dia a dia, no presente. Quando você falou o homem é belo, o homem é sábio, o homem é inteligente, você constrói isso aí sem usar verbo na língua grega, entendeu? Então, o verbo, ele é existencial. Por isso, interessante, eu me lembro que isso na década de 90, eu estava nos corredores da USP e vi o meu professor de grego sentado lá na sala dele. Eu entrei lá e mostrei essa passagem para ele, para ver o que ele dizia. E ele não é evangélico, entendeu? E eu falei: o que o senhor tem a dizer dessa passagem aqui? Ele olhou e falou: isso aqui é sério. Aqui ele não está dizendo simplesmente que é mais velho do que Abraão. O que ele está dizendo é que ele é eterno, que ele existe desde a eternidade. Eu falei: é verdade, professor, porque o senhor vê que o verbo grego não existe no... Aí eu parei: não, pode prosseguir o que você ia falar. Eu falei: que não existe no passado, né? Ele falou: verdade. E por quê? Eu pensei, falei: não sei, não, porque para o grego ele não pode dizer eu fui. Porque se ele diz eu fui, porque ele não existe mais. Se ele não existe, ele não pode falar, isso é filosófico. Se ele não existe, ele não pode falar, então não existe. Esse verbo, o verbo ser, ele não é conjugado no passado, na língua grega. Então, o que está dizendo? Quando Jesus diz eu sou, sabe? É o que diz lá em João 1, o que diz lá: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa primeira cláusula, no princípio era o verbo, que está dizendo que ele existia. O verbo ser é existencial. Quando os Gênesis começa dizendo no princípio criou Deus os céus e a terra, João já começa o seu evangelho dizendo no princípio, quer dizer, quando Deus criou os céus e a terra, o verbo já existia. Está falando da eternidade. E aí eu aproveitei e perguntei para o professor, que eu achei um fato curioso ali: por que ali não aparece o artigo? Sabe? Quer dizer, qualquer um poderia traduzir assim: em princípio era o verbo, porque não tem o artigo. A língua latina não existe artigo, e na língua grega existe só artigo definido, não existe indefinido. Mas ali fala, literalmente seria: em princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ali não tem um artigo para colocar, no princípio era o verbo. E eu sempre achei isso curioso. Por quê? Que todas as traduções no mundo traduzem no princípio era o verbo. E ninguém ousou traduzir em princípio era o verbo. E eu aproveitei, já que estava na sala com ele, e mostrei para ele essa passagem. Quando ele olhou, falou: sabe, é que São João, a palavra dele, né? São João não podia mesmo colocar um artigo aqui, porque se ele colocasse um artigo, ele estava dando um ponto de partida para o Logos, para o verbo. E o verbo não tem ponto de partida, porque ele é eterno. Ele era, olha aqui, ó, no princípio era. Por isso que São João não podia colocar aqui o artigo. Então você vê, você ouve isso, se você ouve isso de um teólogo, vai dizendo: bom, ele está defendendo a sua crença, está defendendo a sua doutrina. Mas você está ouvindo isso de um professor de grego da Universidade de São Paulo, homem respeitado, tem livro dele nas livrarias, e não é, o assunto dele não é assunto religioso, é mais filosófico, filosofia grega, e faz uma declaração dessa: olha,
São João, a linguagem dele, não podia colocar aqui um artigo, porque estaria dando ponto de partida para o Logos. E ele não tem esse ponto de partida, porque ele é eterno. Portanto, meus queridos irmãos, a conclusão é que Jesus, quando falou essas 4 vezes, 3 vezes em João 8, 24, 8, 28 e 8, 58, quando ele fala, eu sou. Se vocês não crerem no que eu sou, eu morrerei nos vossos pecados. Eu sou. Ele estava se identificando com o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. O grande eu sou de Êxodo, capítulo 3 e versículo 34. Então, é importante saber que a divindade de Jesus, com isso eu concluo, não está simplesmente baseada nessa passagem. Isso é apenas um detalhe. Me veio ao coração trazer esta palavra por causa do eu sou, que chama atenção. A pessoa está lendo a Bíblia e encontra Deus se revelando a Moisés. Moisés pergunta, Senhor, se os filhos de Israel me perguntarem qual o nome do Deus que te apareceu no deserto, o que lhe responderei? E Deus falou, Moisés, eu sou o que sou. Vai e diz aos filhos de Israel que eu sou, me enviou a vós. E, na verdade, esse nome mostra que Deus é imutável, como já falei, o eterno, aquele que tem existência própria, que é autossuficiente e autossuficiência, que não há mudança nem sombra de variação. No passado ele é eu sou, hoje ele é eu sou, e no futuro continua sendo eu sou. Deus vê a eternidade passada e a eternidade futura como a que eu apresento agora. Para Deus não existe o tempo, ele está além do tempo. É algo que está muito além da nossa compreensão. Os milhares de anos passados, Deus vê como se estivesse vendo agora. Quando Ele criou Adão, Ele estava vendo todos nós agora no mesmo momento. É algo que está muito além da nossa compreensão. O tempo veio a existir com a primeira criação. Agostinho de Hipona foi o primeiro e, pelo que me parece, o único que se dedicou ao estudo sobre o tempo. Então, Deus, para ele, não existe. Passado, presente e futuro, para ele é a mesma coisa. Por isso que ele falou para Moisés, eu sou. Ele ia falar o que para Moisés? Moisés vai falar o que para o povo? Se o povo perguntar quem é, olha, é Yahvé. É o Deus Yahvé, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, porque ele é o mesmo. E lá em Hebreus, Jesus também tem essa mesma característica, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia! Então, Deus, nele não há mudança nem sombra de variação. Portanto, meus queridos irmãos, vale a pena servir a esse Deus, que pode todas as coisas e que Ele não muda. Não corre o risco de você servir a Jesus a vida inteira e chegar no final e falar, olha, sabe, eu prometi a você salvação, mas agora eu mudei de ideia, acho que eu não vou voltar atrás. Não, isso não existe. Paulo disse, não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Não pode negar-se a si mesmo. Essa imutabilidade de Deus está, de certa forma, ligada à fidelidade de Deus. Vale a pena ser fiel. Esse é o Deus de quem nós somos e a quem nós servimos. O grande Deus eu sou. Jesus é o mesmo eu sou, o Deus de Israel, que pode nos salvar e que morreu pelos nossos pecados e cuida do seu povo e cuida da sua igreja. Amém? Portanto, meus queridos irmãos, que Deus abençoe ricamente a cada um. Em nome de Jesus, agradeço esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.